Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, bom dia, amigos ouvintes, amigos internautas, a todos aqueles que prestigiam a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e ver quando nós estamos através dos meios de internet. Essa é uma gravação do programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese, a última obra do Pentateuco. Estamos retornando aqui, eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo, e hoje, no capítulo 2, dando sequência do item 7. Eu pedi licença a Isabel, fizemos uma reflexão aqui, só para esclarecer você ouvinte, você internauta que nos acompanha nesse estudo da Gênese, indicando que às vezes já aconteceu de fazerem um comentário que nós estamos fazendo a leitura e nem sempre ela coincide ipsilíteres aí com o que você pode estar acompanhando na tua Gênese. O que ocorre é que aqui no estudo que fazemos, Isabel e eu, nós adotamos a Gênese que é editada lá pelo CELD, Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, que também é uma editora. Esta obra, inclusive, está disponível no site deles para baixar um download regular, legal e disponível graciosamente, mas há aqueles que também utilizam a Gênese da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que também está no site para ser baixado em download e deve assim ser atendido. Agora, nada disso modifica a essência do estudo. Portanto, só esse esclarecimento, um título didático, né, Isabel, para que a gente possa esclarecer o nosso ouvinte e dar andamento aqui. Bom dia, Isabel Nascimento, seu bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Canrobert, bom dia a todos que estão nesse estudo com a gente. Como o Can comentou, a gente hoje vai estudar junto com vocês o item 7 do capítulo 2. Realmente, apesar de ser um trecho muito pequeno, é um capítulo extremamente rico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o caráter coletivo e universal da revelação espírita, né? Esse item 7 é bastante interessante, ele mostra por que a doutrina espírita não pertence a um único indivíduo, mas ela é universal. E a gente hoje resolveu, o Canrobert costuma brincar, diz que eu deixo o dever de casa, que eu pareço tia Dedéia, mas vamos lá, Can, hoje a gente estruturou aqui o programa com uma metodologia, tá, Can? Você se importa que a gente siga essa metodologia? Não, ao contrário, eu acho que é para tudo que vem para facilitar a nós e aos ouvintes, está muito bem colocado. Lembrando que você no estudo do item 6, o último estudo, você havia deixado um dever de casa aí, a pergunta para o público. Depois você coloca, porque eu trouxe ela aqui, está comigo, tá? Tá bom. Segue aí. Só para a gente deixar nossos amigos que estão nesse estudo com a gente dentro de como a gente... entendendo um pouco de como a gente pensou em fazer esse estudo hoje, o que a gente pensou? A gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai fazer uma explicação clara dos principais pontos, né, que a gente tem nesse capítulo. Depois, como eu sempre gosto de fazer, trazer as ilustrações práticas com exemplos da nossa vida cotidiana, né? Que eu acho que o que tem de mais importante nesse Pentateuco e em todas as obras que a gente tem dentro da nossa doutrina é a possibilidade da gente trazer aquilo para a nossa vida diária, né? São textos tão ligados e interligados que são nossos apoios aí para a gente poder refletir. E a outra, a gente vai voltar para fazer uma troca de ideias e aquele dever de casa, né, Canrobert? Aquele convite que a gente faz à reflexão. Eu fico provocando o Canrobert aqui no estúdio com as perguntas, mas essas perguntas são para todos nós, né? Eu também reflito sobre o que eu estou perguntando e vocês ficam com o dever de casa para mais uma semana.
Vamos lá, Carrobé? O que você quer fazer? Você quer ler o texto hoje? Vamos fazer a leitura, só lembrando que da última gravação nossa, que foi o item 6, você deixou um deverzinho de casa. O que você pensa sobre isso? O que já teve alguma experiência que te fez sentir conectado a Deus, mas sabendo que... Como é que é? Mas sabendo que é uma criação dele. Perguntinha... Sim, você jogou aí pro É para pensar, né, Carrobé? Bom, responda você, Carrobé. Eu não, eu vou aqui deixar o público responder. Sabia que nós temos que criar um e-mail, Isabel, para esse povo poder conversar com a gente aqui, porque o programa é gravado e as pessoas têm o direito de buscarem suas conexões e buscarem seus questionamentos. Mas vamos lá. O item 7 do capítulo 2 da Gênesis, que é Deus, está tratando sobre Deus, vai tratar dessa revelação. Assim começa o item. A existência de Deus é um fato comprovado, não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que os próprios selvagens não escapam às consequências lógicas. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e disso concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Eu queria fazer um pequeno grifo aqui antes de você entrar na explicação, todo um preparo que você fez. O Sapiens Sapiens, pela ciência, ele está aqui no planeta há um pouco mais de 200 mil anos, alguns vão fazer divergindo para 150 mil, mas não faz tanta diferença num planeta que, segundo nos colocar, tem 4,3 bilhões de anos. Então a nossa existência, enquanto seres, como na atualidade, ela é bem recente na nossa história. Agora, o espírito vem sendo experimentado ao longo de muito tempo, talvez 6 milhões de anos, como também a ciência nos coloca quando começaram o processo do humanoide. Esse sentido de Deus que vinha, vamos lembrar daquela questão do poder do trovão, do Deus de um poder do vento, de algum elemento meteorológico que fosse muito agressivo ou forte, causava a esses irmãos nossos, que éramos nós, né? Somos reencarnações. Sim. Passando pelo aprendizado, nos trazia esse sentido de haver uma divindade dentro de cada um. Portanto, esse Deus não está refletido só nas coisas que ele criou, e é importante que a gente não confunda, como no estudo 6, do item 6 nós lembramos, a criação não é o criador, não se pode confundir, né? Sim, isso então, é importante. Nesse caso aqui, tudo que nós estamos vendo é consequência dessa divindade que não tem princípio nem fim. É a própria eternidade, sem sentido de ter percepção de pré-existência e pós-existência, e que não tem ninguém acima dele, é claro, né? Porque senão nós estaríamos entrando naquela ideia dos deuses gregos, não é, Isabel? Que se falava panteísmo, muito... não era? Panteísmo, havia um Deus que era superior a outro Deus, que tinha um outro Deus que mandava, então tinha os semideuses também, nada disso. Nós estamos falando naquela questão primeira do livro dos Espíritos. É Deus? Que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas. E a gente gosta de lembrar, né, Can? Kardec foi muito feliz, né? Não precisamos aqui falar porque era um pesquisador, né? Era um cientista. Ele não faz a pergunta quem era Deus, ele pergunta o que é Deus. E é interessante porque por esse caminho que você está indo aí, a gente já vai entrando inclusive numa das primeiras partes desse capítulo, desse item 7 do capítulo 2, que é sobre a universalidade dos ensinamentos, né, dos ensinos espíritas. Por quê? Porque o Kardec, ele coloca, né, que essa revelação espírita, ela se apoia na manifestação dos espíritos em muitos pontos do globo ao mesmo tempo. É a universalidade. Eu acho que a gente já deve ter estudado isso nos outros livros, como é que Kardec elaborou aquilo ali. Ele mandou as perguntas para diversas partes, né, para diversos médiuns por todo o planeta, e com as mesmas perguntas
e ele compilava as respostas que vinham, que eram as coincidentes. E isso traz para a gente uma segurança dessa informação. Você vai sempre dizer que eu trago muitos exemplos concretos. Mas vamos lá, Can, se a gente entrar numa feira livre, essa que hoje a gente quase já não tem, mas que o pessoal a gente está entregando a nossa idade, né? O pessoal um pouco mais vivido nessa encarnação, foi a feira livre, né? Aquelas feiras livres que as pessoas começavam a vender, né? O feirante gritava: olha o meu produto, olha a minha laranja, olha a minha banana. Vamos supor que o feirante começasse a falar: olha, a laranja hoje está muito doce, está muito doce. Se um feirante só falasse que aquela laranja estava muito doce, tinha um valor, claro, pela palavra da pessoa, mas deixaria para a gente aquela dúvida. Mas se várias pessoas começassem a falar aquilo, experimentar, inclusive, falá-lo, obviamente aquela informação de que a laranja era doce era muito mais concreta e a gente teria muito mais certeza dessa verdade. Peço até desculpas, né, pela comparação da revelação que Kardec traz a uma feira livre, mas eu quero dizer isso. Foi toda uma metodologia. Tudo que a gente tem hoje de revelação dessa mensagem, a gente sabe que ela tem uma universalidade. Não foi algo que aconteceu só lá na França. Eram perguntas que ele mandou para médiuns nos Estados Unidos, em outras partes. Então isso nos traz essa certeza, né? E é um item muito importante, né? Porque eu acho que toda essa metodologia traz para a gente, inclusive, uma coisa que está muito atual, que é a garantia contra fraudes e erros. Em épocas de fake news, né? Essa palavra que a gente importou aí, americanizada, né? Fake, mentiras, novidades, mentiras. Olha como é um tema atual pra gente, não é isso? Quer comentar, Can Roberto? Eu vou voltar aqui para o texto, nesse comentário, nessa comparação, a confirmação dessa existência de Deus, porque logo na sequência nós vamos ainda ter a busca do item 8º, que é da natureza divina, que é onde nós não podemos, o homem, permear e entrar nessa confirmação de Deus. Kardec está nos trazendo algo nesse item, dessa revelação divina, que é a formatação. Nós percebemos Deus em parte, mas não conseguimos compreender a sua totalidade. Esse Deus ainda não está presente para nós. Nós estamos chegando ali, já ainda dá um tempinho só para concluir aqui, até os 12, 13 minutos. Nesse momento, Deus está sendo colocado por Kardec, não nessa comprovação científica, porque, vamos lembrar de novo, eu acho que cada passo que nós damos nesse programa sobre a Gênese, de tempos em tempos, nós temos que lembrar. Kardec foi cético para conhecer o que era o efeito das mesas girantes, que era uma expressão dos espíritos que não estava sendo identificado e que tinha virado como uma febre de festa de salões na Paris daquele tempo. Ele chega cético e consegue perceber que ali existe uma manifestação inteligente. E ele usou uma metodologia científica que começa sempre como uma hipótese. Qualquer coisa que a gente tem na nossa vida, seja uma medicação, uma vacina, um antibiótico, algo que seja objeto de estudo, e aí não só na área de saúde, em qualquer área, começa com o quê? Com uma dúvida, com uma hipótese. E vamos convir, né? Eu acho que Kardec naquela época estava querendo, era inicialmente falar, tem alguma coisa que eu não estou entendendo e isso não é verdade. E ele foi acabando reconhecendo isso. Ele entrou cético e conseguiu desenvolver através da filosofia para chegar ao conceito da religiosidade. Ele teve que descobrir o sentido de Deus e não só a figura do que havia sido criado ao longo de séculos e séculos de humanidade pós-Cristo, onde Cristo já tinha desmistificado esse Deus de castigo, esse Deus que era até e passou a ser ainda por muito tempo, infelizmente, manipulado pela sua imagem aos homens. E ele traz esse sentido de que
Deus não tem limite, pois se tivesse, não seria Deus. Ele ainda cita que lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos seus atributos? E a resposta vem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo, mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Quer dizer, quando a gente está falando, e a gente quando começou esse capítulo, não sei se você lembra, né, Isabel, eu falei assim, vai ser difícil, porque... Vai ficar mais difícil ainda. Discutir Deus, né, é uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo é de uma percepção da nossa inteligência, a gente olhar e perceber esse universo em nossa volta quando olhamos para fora do planeta. É só levantar os olhos ao céu nas noites muito escuras, sem nenhuma interrupção de luz artificial, e a gente vai ver a magnitude do universo através das luzes, dos astros que ainda estão e daqueles que já deixaram de existir, mas a sua luz ainda está chegando aqui em cada um de nós, e a gente vai perceber a magnitude e a nossa pequenez ao mesmo tempo para poder. A gente não percebe Deus nesse sentido amplo, a gente não vai conseguir, até é dito, vai ser visto mais à frente, que só o espírito puro vai ter uma percepção mais profunda da divindade. Mas a nós nos cabe agora, não é acreditar naquele Deus que vai nos salvar. Eu acho que é isso que eu estava querendo colocar, porque a gente fala muito assim, Deus, Senhor, livrai-me. A história de cada um está construída no próprio ser. Mas esse Deus é para todos. Ele dá a cada um essa capacidade, essa individualidade, o seu livre-arbítrio, né? Penso eu, assim, você falando sobre isso, eu acho que o mais importante é a gente entender que esse Deus não é um Deus punitivo, um Deus que castiga, porque assim, nós temos uma tendência de quando uma coisa boa nos acontece, a gente fala, graças a Deus eu consegui um emprego, ou graças a Deus meu filho passou para a faculdade, enfim, graças a Deus para as coisas boas, mas a gente ainda tem muita dificuldade de identificar a presença desse mesmo Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. É verdade ou é mentira? É a hora que a gente costuma duvidar de Deus. Como Deus, diante da dor de uma mãe que perde um filho, como Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Por que comigo? Por que comigo? Ou até com uma pessoa conhecida. Ele era tão bom, porque era uma criança. Porque nós norteamos as nossas crenças em satisfações próprias. E não, é uma projeção de um Deus humano, é um antropomorfismo, né? Você coloca Deus do seu tamanho, na verdade. Na sua forma, com as suas limitações. Com a sua forma, suas limitações, seus defeitos, tudo. Tem uma colocação que eu vou trazer aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 16. Algum dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta que os espíritos nos trazem é: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua que pela sua perfeição estiver assim mais próximo de Deus, então ele assim o compreenderá. Lembrando que quando nós estamos falando de matéria, nós estamos falando de nossa passagem nesse plano terreno, através desse corpo, através de tudo que está ao nosso entorno, e ela é necessária para depurar o espírito. O espírito não cresce se não passar pela matéria. Primário, nascido, criado, na verdade, nascido não, criado, simples e ignorante, é através da matéria tão importante que ele vai depurar, né? Somos nós. Nos afastarmos da matéria, que ele também coloca aqui, é o nosso excesso de apego ao meio, porque é um meio, né? E é esse apego que nos transtorna e nos faz crer nesse Deus punitivo. Por que está acontecendo comigo? Isabel, estamos aí com quase minutos, você vai conversar aí. Esclarece o pessoal onde é que nós estamos. Diz isso. Lá. Eu já estava aqui piscando, olha lá, porque a gente sabe que muita gente
entra no programa ao longo do programa. Para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse estudo, estamos aqui, eu, Isabel Nascimento e Can Robert, estudando com vocês o livro A Gênese, né? A quinta obra aí do Pentateuco de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, no item 7. Um parágrafo que bem pequeno, mas que tem muito que estudar. Tanto é que a gente gosta de avisar vocês na metade do programa, mas hoje a gente se empolgou porque o tema é realmente instigante. Estávamos agora discutindo a questão da dificuldade, das limitações que nós temos ainda de reconhecer a presença de Deus na nossa vida nos momentos de dificuldade. E Can acabou de explicar para a gente um pouco disso, não é verdade? Voltando aqui um pouco, Can, para a universalidade das mensagens, né? Fico eu pensando aqui, até porque Kardec era um professor, né? Vamos supor, um aluno chega e fala, a prova hoje foi difícil, né? Se um aluno falando que essa prova foi difícil, é um dado muito único. Mas se uma turma inteira diz que essa prova foi difícil, tem um valor maior, não tem um valor maior? Tem, mas lembrando que a prova sempre é difícil por dois motivos. Primeiro, para testar o nosso conhecimento, nossa determinação. E a segunda é para mostrar os nossos limites. Mas não foi nesse sentido. Eu estava falando. Não, Can Robert. Tá, eu estava falando da universalidade da informação. Porque quando fica no singular é difícil de crer. Porque aí nós estamos dando uma fé que é a fé cega e não a fé racional. Exatamente. Porque quando você está buscando como os diversos pontos no planeta, ou mesmo num país, você tem diversas cidades, você está recebendo a mesma mensagem, você consegue ter um apuramento do seguinte: olha, se um está falando lá e ninguém se comunicou lá com o outro que está tão distante, e ainda assim a mesma coisa, a mesma notícia está chegando, existe um fundamento real. A espiritualidade está trabalhando para nos trazer o sentido disso. E é como diz essa comparação: entender Deus conforme a espiritualidade nos traz é como uma criança, passa por todo um aprendizado. Já que você usou aí a questão da sala de aula, da prova, nós vamos com o tempo aprendendo e absorvendo conhecimentos que nós não nos dávamos causa. E esse Você vai ensinar física quântica para uma criança do jardim de infância? Olha, nem para mim você vai conseguir, porque eu vou ficar muito limitado. Então são as limitações que a gente ainda tem. Mas olha que interessante, eu diria que tem uma mensagem muito importante em todo esse estudo que Kardec fez, né? E dessa metodologia de verificar se aquela mensagem era verdadeira ou não, que é já o exemplo que ele nos traz dizendo da importância e do papel do estudo. Eu tenho uma pergunta nova aqui, porque eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Como é que você faz, Can Robert, e os nossos ouvintes, como é que você costuma avaliar se uma informação é confiável? Quando você recebe uma informação, a gente está na era da internet, recebe várias mensagens, várias fake news, como é que você faz isso? E você já viu, Can Robert, na sua vida, o poder do coletivo tornando-se uma descoberta mais segura e verdadeira, para ficar mais científica? Então vou deixar essas duas perguntas e você vai ter que me responder, Can Robert, no próximo programa. Pode ser? Pode ser. Ficou o dever de casa. Para você ouvinte, para você internauta, para todos vocês da família Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir, a vocês que são razão dessa rádio estar no ar, a vocês que são mantenedores da Rádio Rio de Janeiro e trazendo essa oportunidade com todos aqui de fazermos a reflexão à luz da doutrina espírita, o nosso muito obrigado pelo patrocínio da atenção, pelo
pela crítica que possa chegar, porque ela sempre vai ser considerada algo positivo e construtivo. Ficamos agradecidos pela oportunidade de termos compartilhado com vocês esse tempo. Isabel, seu até logo, o meu eu já deixo por aqui. Então também não vou me alongar. Fiquem conosco. Semana que vem estaremos novamente dando continuidade ao item 8. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos. Sabemos que estamos, então, no capítulo 3º desta primeira parte, capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o céu, comenta e expõe as questões ligadas ao céu, ao conceito de céu, que desde a antiguidade clássica, geralmente considerado como um espaço indefinido, circundando a Terra. Os antigos consideravam a superposição de vários céus, eles de natureza sólida e transparente, em esferas concêntricas à Terra, relacionadas à Terra, fazendo então girar astros em torno dela mesma, Terra, e de si mesma. Então, neste particular, eram 7 os céus, considerados assim, o 7º, a perfeita felicidade, os muçulmanos considerando 9 céus, na teologia cristã 3 céus, o próprio Paulo teria sido levado ao 3º céu. Aqui nós temos também uma pergunta básica: quem é que habita o céu? E quem é que habita o inferno? Que nós vamos estudar depois. Então, a questão do bem e do mal. O mal não tem realidade ontológica, quer dizer, ele não existe de si mesmo, não se banca a si mesmo, diríamos nós. Consequentemente, todo o mal torna-se bem. Os habitantes do céu são os anjos, que estão presentes em todas as religiões, porque todas elas têm o conceito de anjos sob vários nomes, que são considerados como seres superiores à humanidade, sendo intermediários entre Deus e os homens. Kardec pergunta, e os espíritos orientadores da humanidade respondem, na pergunta 128 de O Livro dos Espíritos, que são os anjos são os espíritos puros, são os que se acham no mais alto degrau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo, nós já vimos, tem várias acepções, mas geralmente todas as acepções levam ou conduzem à ideia de perfeição moral. Mas muitas vezes a palavra se aplica, etimologicamente inclusive, a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Tanto que nós podemos dizer, e ouvimos, anjo bom e anjo mau, anjo da luz e anjo das trevas. Neste caso, então, anjo é sinônimo de espírito ou gênio. Melar
é a palavra em hebraico para anjo, significa mensageiro. O próprio André Luiz nos fala sobre esse conceito, essa acepção de anjo. E nós temos também nessa acepção uma outra figura, que é a figura dos anjos caídos, que têm inteligência, têm saber, mas que perseveraram no mal. São, portanto, revoltados contra Deus e suas leis. Kardec indagou também em O Livro dos Espíritos, pergunta 114, se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Kardec, na pergunta 118, pergunta: podem os espíritos degenerar? Estamos vendo que aqui essas duas questões dizem respeito ao conceito de anjo mau ou anjo caído, ou, na verdade, demônio no sentido negativo do termo, porque a palavra daimon em grego quer dizer, pode ser interpretada como espírito, como orientador. Então, podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Essa é uma conceituação primorosa para nós definirmos e, na verdade, o Espiritismo define e encerra essa discussão sobre o que é anjo, anjo mau, anjo caído, etc., e sobre também o que é o céu, porque à época, no século XIX, em 1865, por exemplo, quando foi publicada esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a ciência já mostrara a nulidade das teorias de localização física do céu e do inferno. Portanto, então, com novos conhecimentos, o céu foi deslocado da realidade física para uma outra realidade de outro nível, transcendental, metafísico. Então, a grande pergunta que o Espiritismo também responde e esclarece conceituando é: onde está o céu? Como dissemos, o Espiritismo vem resolver esta questão que deixa perplexas todas as religiões. O Espiritismo toma por base a natureza do homem e os atributos divinos, concluindo, ou seja, pode-se, partindo do conhecido, atingir o desconhecido por uma dedução lógica, também associada a essa dedução a observações diretas que o Espiritismo faculta. Depois nós também já vimos, estamos retomando aqui o fio das nossas reflexões, o homem é um ser constituído de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente, e o corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Portanto, os seres espirituais não se locomovem penosamente sobre o solo. Eles todos não. Transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. Chegam até a volitar, como nós vemos em nosso lar, e já verificamos esta descrição em nosso lar, em nosso encontro passado. E nós temos, então, a questão do espaço, sua localização, é uma questão ou de natureza ou de feição cartesiana, que é o espaço que nós contamos em metros e tudo mais, em quilômetros,
Temos o espaço einsteiniano, esse da física. Temos o espaço virtual da internet, o que também nos facilita agora uma concepção do céu como não sendo uma realidade propriamente física e, portanto, o espaço sendo vibratório, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas tendências boas ou menos boas, vale dizer mais, e por isso o espaço é vibratório. E por isso também nós, se temos equilíbrio, bons pensamentos, nós temos o céu dentro de nós. Se, no entanto, os nossos pensamentos e vibrações são negativas, nós temos o inferno dentro de nós. Isto porque o espírito criado simples e ignorante, como nós também já vimos, está dotado ou é dotado de aptidões para tudo conhecer e para progredir em função do uso que faça do livre-arbítrio, da sua liberdade, que é uma marca de Deus por sobre a criatura. Consequentemente, então, o espírito criado simples e ignorante está apto pelo progresso, ou caminhando junto com o progresso, que é inelutável, e desenvolve, então, novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, e passa a conhecer prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Com relação a esses prazeres novos, nós temos no item 6 aqui de O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no capítulo 3º da primeira parte, uma explicação de Kardec. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Aqui nós já vimos que o espírito não retrograda, e também acabamos de ver em O Livro dos Espíritos esta mesma questão que está aqui magistralmente elucidada no texto de Kardec, que na verdade também aqui continua um pouco mais à frente, mas no mesmo item, quando Kardec diz o seguinte: sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Kardec então faz aqui, como excelente professor que sempre foi, grande mestre, ele faz uma comparação que é uma técnica didática para esclarecimento dos alunos, como nós agora estamos sendo esclarecidos pelo nosso mestre Allan Kardec, estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando então agora a questão da felicidade dos espíritos, os anjos e os não anjos. E Kardec então apresenta essa comparação, uma técnica didática usada por professores e sobretudo por um grande professor que sempre foi Rivail Kardec. Diz ele, aqui no item 6, uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um
compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos, as alegrias, as felicidades dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. E no item 7, Kardec desenvolve: o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Portanto, enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Porque todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. E sobre a suprema felicidade, nosso codificador nos explica também aqui neste item 7 que essa suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou puros espíritos em inteligência e moralidade. Porque, na verdade, o progresso moral e intelectual raramente caminham juntos. Sempre chegarão a seu tempo, mas cada um de acordo com o seu ritmo, ou com o ritmo do espírito, que está livre, como nós acabamos de ver, para imprimir maior ou menor velocidade ao seu esforço evolutivo. Portanto, nós temos os exemplos dos homens inteligentes e instruídos, mas sem moral. Mas temos também o exemplo de homens inteligentes e instruídos com moral. O papel, então, da encarnação é fundamental para a evolução dos espíritos, para o duplo progresso do espírito. Esse duplo progresso, do ponto de vista intelectual, por atividade obrigatória do trabalho, e moral, o progresso moral, pela necessidade recíproca das criaturas entre si, ou seja, aqui pela lei de sociedade. Então, a vida social é a pedra de toque das boas ou mais qualidades, vigindo, portanto, aqui, mais uma vez lembramos, a disposição do espírito de desenvolver-se, de esforçar-se para atingir seu aperfeiçoamento moral, ou seja, a felicidade. Quem não deseja a felicidade? Todos desejam, mas é preciso fazer esforço por merecê-la, porque a lei de Deus é justa e é de meritocracia. É pelo esforço de cada qual que cada um de nós vai se construindo ao longo do tempo, vale dizer, através das encarnações. Portanto, nós encontramos na vida social essa pedra de toque das boas ou más qualidades, quais sejam, por exemplo, dentre outras, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, na verdade, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a hipocrisia e tantos outros, vamos dizer a palavra mesmo, defeitos morais que fazem com que nós estejamos retardando o nosso progresso e retardando o atingimento da felicidade que todos nós desejamos. E aqui está posto, além de todas as virtudes que também vão resultar no nosso atingimento da felicidade em muito menor tempo. Portanto, Kardec também medita sobre isso. Diz ele:
para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento. O bem de si mesmo se anularia. Aqui uma questão importante, porque o insulamento pregado por algumas linhas teológicas não conduz o homem à felicidade nem ao autoaperfeiçoamento, porque nós sabemos que este é o ponto importante da lei de sociedade que estudamos com Allan Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Portanto, isolar-se não é solução e não traz a felicidade, porque não dá ensejo ao espírito de se comunicar, de conviver com outros, com as virtudes e com os defeitos dos outros, como nós todos sabemos pela vida e pela experiência encarnatória que todos estamos tendo. Então, quantas encarnações são necessárias ao espírito para se purificar e para atingir esse progresso moral e intelectual? Uma só encarnação? Não, porque uma só encarnação será e é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Nós temos aqui o exemplo, também lembrando Kardec, do selvagem. A própria realidade e natureza do selvagem, chamado selvagem, faz com que ele, nós vamos aqui indagar, poderia nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado homem em uma só encarnação? Nós vemos nesse exemplo que não será possível. Por isso, Deus, que é justiça e bondade, concede tantas encarnações quantas sejam necessárias ao espírito para atingir a perfeição, que é o seu objetivo. É o objetivo de todos os espíritos, inclusive o objetivo da lei de Deus. Então, dá-se ou ocorre um processo cumulativo de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moralidade ao longo dessas encarnações sucessivas ou ao longo das reencarnações. Uma encarnação inerente à inferioridade dos espíritos, então, deixa de ser necessária. Como assim? É que alguns espíritos tão inferiores, tão vinculados aos maus atos, aos maus pensamentos, ou seja, à prática do mal, então esses espíritos precisam de encarnações que sejam inerentes, que sejam compatíveis com o estado de inferioridade desses mesmos espíritos. Mas com o progresso, essas encarnações deixam de ser necessárias, quando os espíritos estão aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada têm da materialidade terrestre. Fica, portanto, a grande mensagem a esse respeito. Não há céu e inferno como nas linhas teológicas vigentes anteriormente ao Espiritismo. Nosso querido mentor Emmanuel diz-nos que o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. O nosso Swedenborg diz: o céu está onde o homem pôs o seu coração. Essa é uma citação do nosso querido Leon Denis em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Os Mensageiros, obra de André Luiz, a segunda obra da série Luisina, nos diz: cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.